A paz do Senhor, irmãos. Estamos aí chegando já no finalzinho da nossa semana de oração, né? Nesse sexto dia. E o nosso tema de hoje é Ore com foco e com Deus na linha de frente. E hoje a gente vai aprender com Davi, que foi com certeza um grande homem de oração, né? E o nosso texto de reflexão aqui está em 1 Samuel 30, que diz: Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Essa história de hoje é muito bonita, é muito inspiradora, mais uma vez, né? Como eu falei, o rei Davi, ele era um homem de oração, e como o pastor fala aqui, ele era um adorador. Davi escreveu muitos salmos de louvor a Deus. Davi, com certeza, era um homem que buscava o Senhor, né? Que buscava o Senhor constantemente. E nas vezes que não buscou, a gente viu o que acabou acontecendo, né? Não acontecia coisas boas. E eu acredito que realmente é isso que a meditação de hoje quer deixar para nós. Davi estava passando por uma situação muito difícil, porque eles estavam voltando aí, né? Ele estava voltando com seus soldados para casa, depois de não terem ido para a guerra, né? Numa outra situação. E quando ele chega lá, as suas esposas, os seus filhos, né? A dele e dos soldados tinham sido todos raptados pelos inimigos. A sua cidade estava em chamas, eles tinham perdido tudo, perdido as suas cidades, as suas coisas e as suas famílias. E vira, como diz aqui, né, vira um choro, vira uma reclamação, vira, né, eles queriam pegar em pedras e jogar em Davi, apedrejar Davi. E Davi fica ali, né, como rei, fica ali perdido também. Mas o que a meditação traz para nós, né? Um versículo importante que diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E aí ele pede a orientação de Deus para saber o que fazer. Porque eles tinham, né, o exército inimigo ali tinha passado pela cidade deles, tinha feito todo esse estrago. Então ele queria saber o que ele faria e queria fazer. Ele deveria ir atrás, ele deveria esperar, o que ele deveria fazer. Eu acho bonito porque eu acredito que numa situação dessas, seria muito fácil agir por impulso, não é mesmo? Olha, minha esposa foi raptada, meus filhos foram raptados, vamos atrás desse, né? Vamos atrás desse pessoal. Mas eles ficaram tão abalados com tudo que tinha acontecido, os ânimos estavam tão alterados que Davi orou a Deus, mesmo para perguntar algo que poderia parecer óbvio, o que ele deveria fazer. E aí, Deus então manda a resposta para ele, né? Deus respondeu e Deus instruiu Davi. Davi obedeceu. Tudo correu bem, ele recuperou tudo, incluindo suas esposas. Nada faltou. O que o autor traz para nós aqui no último parágrafo, e eu achei tão bonito, é que esse exemplo de Davi confirma que nós devemos manter o foco na oração e nós devemos manter a Deus na linha de frente da nossa vida, né? Confia no Senhor, né? Ele satisfará os desejos do seu coração, consagre ao Senhor tudo que você fizer, né? A Bíblia fala, Salomão fala muito sobre isso, da gente reconhecer o Senhor na nossa vida, que Ele satisfará os desejos do nosso coração. A gente sabe que, obviamente, que as nossas orações nem sempre são respondidas daquela maneira que a gente espera, mas a gente sabe que Deus sempre responderá da melhor maneira, não é mesmo? E o que Davi mostra para nós aqui é que vale a pena sim orar, né? Às vezes a gente pode ficar tão desanimado com as situações, a gente pode pensar assim, né? Se eu oro, mas mesmo orando ainda as coisas estão mais e mais complicadas, será que vale a pena orar? Será que eu tenho que continuar orando? É isso que o autor quer deixar para nós. Sim, nós devemos continuar orando. A gente não deve perder o nosso foco da oração e da oração deixando Deus tomar a frente, Deus na linha de frente. Ele diz aqui, né, que muitas vezes nós somos paralisados, imobilizados e presos por medos, por preocupação, por mágoa, por raiva e crítica, que prejudica o nosso foco na disciplina da oração. Às vezes as coisas nos abalam, e em vez de nós recuperarmos tudo, como Davi, nós perdemos tudo, porque não nos mantivemos disciplinados. Mas a oração em Deus, focada em Deus, traz imensas vitórias. Então, irmãos, que independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas,
Independente se a gente ainda não está vendo resultados, né, a nossa sociedade hoje ela é bastante focada em resultados, a gente quer ver resultado. Mas independente da gente estar ou não vendo resultados, a vida de oração e o tempo de Deus não é como o nosso. Então que a gente persevere nas orações, que a gente mantenha o foco nas orações e que a gente mantenha Deus como aquele que vai resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, que a gente pergunte a Ele e que a gente seja sempre perseverante na oração, assim como esse exemplo do rei Davi. Amém? A reflexão então é: vamos nos libertar e manter o foco na oração, colocando Deus na linha de frente de todas as nossas situações. Você nunca se decepcionará. Amém. Hoje, então, irmãos, nós vamos orar pelos nossos irmãos que vivem no Paquistão, nas Filipinas, na Polônia, em Portugal, em Ruanda, na Serra Leoa e na África do Sul. Vamos orar então? Nosso querido e maravilhoso Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para orar pelos nossos irmãos que vivem, ó Pai, nesses países. No Paquistão, nas Filipinas, na Polônia, em Portugal, em Ruanda, Pai, Serra Leoa, África do Sul. Todos esses nossos irmãos, ó Pai, aqui, 3 países aqui, né, que são da África, Pai. Até recentemente, nossa igreja aqui, nossos irmãos do Brasil ajudaram os nossos irmãos lá de Ruanda, que estão passando por dificuldades, Pai, tendo igrejas fechadas, restrições do governo e tantas outras dificuldades que com certeza eles enfrentam. Mas, Pai querido, nós sabemos que o Senhor conhece a necessidade de cada um dos nossos irmãos que vivem em cada um desses lugares. Sabemos também, Pai, como o mundo anda tenso, Pai. Estou olhando aqui, né, vendo os irmãos da Polônia, por exemplo, ali, com a guerra tão perto deles, Pai, com certeza muito tensos. E em Portugal, Pai, que estão começando agora os trabalhos. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada homem, a cada mulher que se dispõe, Pai, a estar na Tua obra, a estar fazendo a Tua vontade, independente de qualquer situação que esteja acontecendo, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor fortaleça, mais uma vez eu peço por isso, fortaleça a vida de oração desses nossos irmãos. Que eles se mantenham, Senhor, aos Seus pés e que eles se mantenham com os ouvidos atentos, ó Pai, para também reconhecer as Suas respostas, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Oramos, Pai, para que o Senhor os conceda força física, força espiritual, Pai, força emocional. Que eles se tornem, Pai, cristãos inabaláveis e que eles sejam firmes, Pai, na disciplina da oração. Que sejam adoradores assim como Davi e que cada um deles, Pai, possa se regozijar no Senhor e possa fazer a Tua vontade de todo o coração. Abre as portas, Pai, para o Seu Evangelho, Pai. Destrói as barreiras, Senhor, e coloca portas abertas na vida de cada uma dessas pessoas para que eles testemunhem do Senhor. Nós te pedimos todas essas bênçãos, Pai, e já agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome e pela autoridade de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, estamos aí, né, finalizando, só temos mais amanhã da nossa semana de oração, mas que nós não nos esqueçamos, né, de todas essas lições e disciplinas que nós temos aprendido. Até amanhã.